Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sou nenhum vidente, mas eu tenho certeza que você odeia quando acende a luz da cozinha e se depara com aquela bonitona, né? Aquela barata horrorosa correndo pelo chão. Pior ainda quando ela tá voando pela tua cozinha. Vai dizer que não é verdade? Eu, por exemplo, eu tenho pavor de barata, né? Você me bota de frente com um leão, mas você não me bota de frente com uma barata. Infelizmente, em muitas casas, esse encontro agradável, ele é extremamente frequente. E não importa quantas mil vezes você pise, jogue veneno, você sempre fica com aquela sensação de que elas voltam e voltam em quantidades maiores. Elas ressurgem das cinzas, né? Você muitas vezes pensa que para matar uma barata, só enfiando uma estaca no meio do peito dela, porque o bicho parece vampiro. Mas relaxa que agora eu vou te explicar por que é tão difícil eliminar essas baratas da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas o fóssil mais antigo de barata, ele tem mais de 300 milhões de anos. Isso significa que essas criaturas, elas já perambulavam pela Terra bem antes dos dinossauros. Elas viram os dinossauros surgirem e desaparecerem. E o mais incrível é que por todo esse tempo, o corpo desses insetos praticamente não mudou. Só pra você ter uma ideia, nos dias de hoje existem mais de 3.000 espécies de baratas. Mas assim, ó, calma. Fica tranquilo que dessas 3.000, só 35 delas vivem nos mesmos ambientes que os seres humanos. E a espécie mais comum é aquela marronzinha velha de guerra, aquela que aparece na nossa casa, que se chama periplaneta americana, carinhosamente chamada como barata de esgoto, né? Baratão velho de guerra de esgoto. Ou barata fedorenta de esgoto. Legal esse nome? Não, né? Mas Jubão, me conta por que as baratas são tão resistentes. O segredo das baratas tá, sabe onde? Tá no DNA delas. Tanto é que esses superpoderes que elas têm estão sendo decifrados justamente pela genética. Já se sabe, por exemplo, que as baratas, né, principalmente a barata do esgoto, ela tem 21.336 genes, mais ou menos a mesma quantidade que os seres humanos. E um número muito maior de genes quando a gente compara com outros insetos. Então a barata, ela tem gene pra caramba no DNA dela. E o fato mais impressionante foi a descoberta de que quase 100% dos genes das baratas são ativos. Ou seja, eles estão sendo expressos em proteínas, estão funcionando, estão trabalhando. Só para você ter um efeito assim de comparação, nós, seres humanos, nós temos cerca de 25 mil genes. Só que mais ou menos 50% desses genes, eles não são expressos em proteínas. Ou seja, eles estariam meio que inativados. Então, enquanto no DNA dos seres humanos quase 50% fica meio paradão, na barata é 100%. É detonação total. Então, nessa grande sopa de letrinhas que é o nosso DNA e também o DNA da barata, o segredo da resistência dessas baratas é justamente essa grande quantidade de genes ativos e prontos para qualquer situação. Só para você entender melhor essa questão, eu não sou assim um homem muito prendado quando o assunto é arrumar coisas quebradas da casa. Eu realmente sou uma decepção. Se eu vou furar uma parede, eu furo um cano. Se eu vou colocar um quadro, eu furo um cano. Se eu vou martelar, eu martelo meu dedo. E na verdade lá em casa eu sou tão ruim que eu só tenho um martelo e uma chave de fenda na minha caixa de ferramenta. É um vácuo lá dentro, tem quase nada. Você abre, tá lá o martelo e uma chave de fenda que eu tento usar pra tudo em casa. Agora, se você olhar lá a caixa de ferramenta do meu pai, meu senhor do céu, tem tudo que é tipo de ferramenta na caixa dele. Se o meu pai quiser construir uma usina nuclear com aquelas ferramentas, ele consegue. Então as baratas, elas são como o meu pai. Como elas possuem muitos genes ativos, ou seja, como elas possuem muitas ferramentas dentro da caixa delas, elas conseguem se adaptar a várias situações diferentes que o ambiente impõe para elas. Outro detalhe interessante é que não tem comida ruim para barata, né? Esses insetos, eles são extremamente degustadores. As baratas, elas têm 154 receptores olfatórios e 544 receptores gustativos, que é uma quantidade muito maior do que qualquer outro inseto. E aí elas podem comer qualquer tipo de coisa, açúcar, sangue, comida podre, outras baratas, é isso mesmo. As baratas, elas comem outras baratas, elas praticam
praticam canibalismo. Mas, Jubilo, como é que as baratas conseguem comer tanta porcaria e não passar mal? É que graças aos milhares de genes ativos no DNA, as baratas elas conseguem produzir várias proteínas que ajudam elas a digerir substâncias tóxicas, inclusive inseticidas. Além disso, o DNA da barata tem informação para a produção de proteínas que deixam o sistema imunológico dela extremamente poderoso e que faz com que os ambientes mais sujos para as baratas pareçam verdadeiros hotéis 5 estrelas. Então, eu quero que você saiba que aquele ralo lá do seu chuveiro, pra barata, ele é um resort com hidromassagem, é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Oh my God. Então, além de terem um DNA com genes ativos, vários genes ativos, poderem comer quase tudo sola de sapato, que se der pra barata ela come, as baratas também são super reprodutoras, as baratas também namoram, elas gostam de fazer um amorzinho. Só pra você ter uma ideia, uma barata ela vive em média cerca de 1 ano, mas durante essa vida dela, curta, de 1 ano, uma fêmea consegue produzir até 300 descendentes. Então se você fizer uma conta simples, você vai ver que elas podem infestar uma casa com mais de 30 mil baratas em apenas 1 ano. Ficou com medo, né? E tem mais, óbvio, esses animais são literalmente casca grossa, ou melhor, casca dura. As baratas, elas possuem um esqueleto externo, um exoesqueleto de quitina, que é capaz de suportar até 300 vezes o peso do próprio corpo da barata. Você acredita nisso? Em situações extremas, essa capacidade ela se multiplica e elas podem aguentar até 900 vezes o seu peso. Mas assim, se tem uma coisa que a barata não suporta, é o peso da minha Havaiana, porque é um golpe só, é um golpe certeiro, porque eu sei que se eu errar o golpe, a demônia vai subir pela minha perna. Então, quando eu vou matar uma barata, eu coloco a minha vida na Havaiana, eu coloco a minha vida, e aí eu vou aí, pá, e não sobra uma gota da barata. E olha só que interessante, se não bastasse tudo isso que eu já te falei, as baratas, elas têm genes dedicados à regeneração rápida de membros, que ela perde. Coisa que um ser humano nem sonha em ter. Você sabe aquela expressão fulano perdeu a cabeça? Então, no universo das baratas, continua tudo em paz, porque elas conseguem viver até 1 semana sem cabeça. Uma barata vive 1 semana sem cabeça. Jesus Christ. E o sistema sanguíneo dela não tem uma alta pressão como acontece no nosso. Então elas não perdem muita hemolinfa. A hemolinfa é o equivalente ao sangue para os insetos. Então quando ela perde um membro, ela não perde muita hemolinfa, por isso ela consegue sobreviver. E o pior, por conta dos genes da regeneração rápida, as baratas conseguem, inclusive, formar uma nova cabeça. Meu senhor! Esse bicho, ele não é de Deus. Não é de Deus, acabou. Não é de Deus. Barata não é de Deus. A verdade é que com todo esse arsenal evolutivo, as baratas elas serão testemunhas do nosso surgimento e do nosso desaparecimento da Terra, assim como elas fizeram com os dinossauros. Em breve vão estar olhando e conversando no esgoto, né? Ai, Josefina, lembra dos humanos? Surgiram aí, fizeram uma bagunça, mas foram embora. A minha tataravó contava dos dinossauros. Foi assim também, apareceram e desapareceram. Isso são as baratas. Oh my God. Agora, me conta aqui nos comentários qual foi o encontro mais assustador que você já teve com uma barata. No meu caso, quando eu era criança, eu passei junto com a minha mãe em frente a uma construção, em frente a uma obra. Na verdade, era uma casa que estava sendo demolida, eles estavam derrubando uma casa. E quando eu passei na calçada com a minha mãe, de mãos dadas, chupando um pirulito, eles levantaram uma pedra e dezenas e dezenas, centenas talvez de baratas saíram correndo debaixo daquela pedra. E adivinha para onde elas foram? Foram na minha direção. E elas começaram a subir pelo meu corpo, pela minha perna, pelo meu tórax. Tinha barata até no meu pirulito. E o pior, a minha mãe saiu correndo e me largou lá. Quando eu olhei, a minha mãe estava na esquina. Alguém ajuda o menino! Alguém ajuda o menino! Traumas de infância. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau!